Sejam bem-vindos. A viajante desta semana tem uma profissão singular. Não foi por isso que a convidei. Antes porque viaja. Em 2014 disse sayonara ao trabalho que tinha na altura e partiu. Deu uma volta ao mundo de mochila às costas, alimentando o blog que já possuía, o Acordo Fotográfico, que depois deu origem a um livro. Não foi o único que escreveu. Há 2 anos editou 3 vezes Irão, Viagens Anotadas. Irão, país que aprendeu a amar, tanto que gostaria de aprender a língua falada na terra da antiga Pérsia. Adora o Brasil, onde já foi várias vezes, e a Patagónia, onde deixou de usar relógio. Já esteve em todos os continentes, num total de perto de 50 países. Sandra Barão Nobre, bem-vinda. Olá, João. Obrigada pelo convite. Ora é essa. Sandra, Obrigada. tu és biblioterapeuta. O que é que faz uma biblioterapeuta? Prescreve livros em vez de medicamentos? Sim, é uma Sim. parte sim, é uma parte da função. Sim. Sou também mediadora de leitura, digamos assim, mas não só. A biblioterapia vai muito além dessa função. A biblioterapia consiste numa forma de cuidado com o desenvolvimento do ser humano. Portanto, posso cuidar de mim através da biblioterapia, mas também posso providenciar cuidado aos outros. E esse cuidado é feito através da leitura, da narração ou até da dramatização, ou de vermos histórias dramatizadas, digamos assim, ou alguém que nos conta uma história em voz alta. Portanto, a partir do poder dessas histórias e, sobretudo, do poder da linguagem, basicamente estamos a falar disso, da linguagem metafórica, da linguagem simbólica, porque trabalhamos sobretudo com histórias de ficção, nós procuramos cuidar da pessoa, orientá-la para atingir os seus objetivos, etc. Portanto, Os livros há curam. uma parte... Os livros podem curar, Podem têm esse curar. potencial. Olha, Sim, sendo que na biblioterapia, desculpa, só isto tem que ficar claro, há uma parte que é muito importante, porque senão será só mediação de leitura, que é o diálogo, ou seja, é a conversa que vai para além da mera recomendação. Portanto, o biblioterapeuta, que está a mediar o processo, tem necessariamente que falar sobre essas histórias com os seus clientes. Muito bem. Já percebi que és uma grande amante de livros, correto? Sou, sim, muito. Os Estou livros, sempre a ler. foram os livros que te despertaram para as viagens, Sandra? Não só, Não mas só. ajudou muito. É? Não só, mas ajudaram muito, sim. Sim. Ainda hoje há muitas das minhas viagens que começam nos livros, que começam nos livros de viagem, na literatura de viagem, mas também nos livros de ficção ou nas biografias. Mas houve outro fator que eu acho que foi talvez mais determinante, que foi o facto de eu ter nascido fora de Portugal, dos meus pais serem imigrantes em França, e dessas viagens antes das viagens, essa noção do que era ser português, uma família portuguesa num país que não era o país dos meus pais, não é? Portanto, sermos diferentes, de haver ali um traço de diferença. Depois, na própria escola pública que eu frequentei em França, a escola era multicultural. Eu tinha muitos colegas de outros países, nomeadamente de países do Maghreb e da África subsaariana. Despertou em ti a Sim, consciência de que havia outras pessoas e outros mais lugares. países, mais pessoas, mais culturas, e depois as viagens que eu fazia 1 ou 2 vezes por ano, no verão e às vezes no Natal, entre França e Portugal. Às vezes vinhamos de avião, era uma viagem mais curta, outras vezes atravessávamos Espanha porque vinhamos de carro, e essas viagens marcaram muito. Eu gosto muito de tudo isso até hoje. As longas viagens de carro para mim são sempre muito românticas. Ah, é? E essa ideia de pegar no carro e ir e parar Se bem que já num não são tão hotel. românticas como antigamente. Antigamente Não, viajava-se já um não bocadinho à são. balda, não é? Imagino Sim. que vieste muitas vezes de Paris para Portugal sem cinto de segurança, deitada no banco de trás, não é? Sim, com a minha mãe, a minha avó, o meu irmão, todos dois adultos e 2 Sim. crianças no banco de trás. Houve um ano, quando voltámos definitivamente, trouxemos um boxer enorme também. E estava assim, Tudo ao segurança, molho. claro. Era tudo ao molho. Tudo ao molho. Hoje em dia seria impensável, não é?
Não, hoje não, Claro. seria uma loucura e a viagem ficaria mais cara porque as multas Exato. também poderiam acontecer. E há outra consciência, Sim, não é? Hoje em dia há outra consciência claro, para o perigo. sim, Olha, hum, sim. em 2014, partes à descoberta do mundo com uma mochila às costas. Foste dar uma volta ao mundo. Hum, o que é que aconteceu na tua vida para tomares a decisão de largares o teu trabalho, largares tudo o que tinhas, a tua vida tranquila, para partir à descoberta? Aconteceram várias coisas. Sim. Eu vivi desde muito nova com essa vontade. Não, Uhum, não era propriamente a vontade de fazer uma volta ao mundo, mas a vontade de viajar sem ser nas férias, aquela semanita, aqueles 15 dias, uhum. ah, de ir e de não ter uma data para voltar que fosse assim tão próxima. Tinha essa vontade de ir, pronto, de partir. Lembro-me perfeitamente de estar na faculdade e de sonhar com isso e de falar sobre isso. Aconteceu depois fazer uma volta ao mundo porque pedi a licença sem vencimento, 6 meses, Uhum. e 6 meses pode parecer muito tempo, mas não é. Se não formos organizados passa muito depressa, e então tive que estruturar um plano e para aproveitar ao máximo esses 6 meses, que Oh, passaram de facto muito a depressa. voar, não é? Mas a voar, a voar. Eu viajei com uma amiga, eu lembro-me tão Sim. bem do último dia em Cabo Verde, Uhum. de estarmos em choque. Como é que isto já está a acabar e amanhã Pois vamos é. voltar para Portugal? Passou muito depressa. Imagina, Depois imagina a depressão. foi muito a depressão, A a tristeza, não depressão. é? De regressar. Sim, sim, Sabe bem andar aliás, por aí a viajar, não é? é maravilhoso. É o É. que eu mais gosto de fazer, honestamente. Ah. E tenho tido a sorte de, agora com esta profissão, eu Uhum. viajo muito dentro do meu país. Portanto, Hum. também tenho tido a sorte de poder conciliar essas duas coisas. Sim, quando cheguei a casa, quando voltei, Aham. 2 dias antes de voltar ao trabalho, lembro perfeitamente que posei as coisas no chão e eu adoro a minha casa e adoro o sítio onde vivo, mas chorei muito. Chorei muito, de tristeza, Pois. porque não queria que aquele estado de graça Sim, acabasse. Foi uma acaba. viagem muito feliz, Uhum. foi uma Então vá. viagem Por onde é perfeita. que andaste? Saímos de Portugal e fomos primeiro para o Brasil. Uhum. Tu mais uma amiga, não é? Eu mais uma amiga, Deram sim, a sempre bem. Nilsa, eu comigo. Demos sempre bem, sim. Pois. Nós já tínhamos historial de viagens Ok. juntas Uhum. antes Uhum. deste longo périplo. Portanto, fomos para o Brasil, Brasil. voltei a Salvador da Bahia, foi a minha terceira vez na minha cidade preferida em todo o Brasil, que é Salvador. Depois Ah. fomos para fomos para Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Uhum. Depois de São Paulo, viajámos para o Chile, fizemos só escala. Eu já tinha estado no Chile noutra fase da minha vida, quando vivi no Uruguai, há 25 anos. Uhum. Portanto, fizemos só escala em direção à Austrália. Voámos de Santiago do Chile para Sydney, num voo direto absolutamente incrível. Foi o voo mais longo que eu fiz na minha vida, pouco mais de 15 horas. Incrível por ser longo? Incrível por ser longo, eu gosto muito de aviões comerciais, Sim. diga. Portanto, Tenho esse viagens de carro fascínio. e aviões comerciais. Sim, adoro aviões comerciais Porquê? e festa, porque gosto, porque me levam para sítios. Acho que são máquinas fabulosas. É Eu verdade. acho que olho ainda hoje com mais espanto para um avião do que para um computador, Sim. ou para um telemóvel. Ver um avião Uhum. enorme Hum. a ser carregado e depois ainda levar mais 400 pessoas lá dentro, Hum. ou 300 e tal pessoas lá dentro, e aquilo levantar voo e aguentar-se no ar durante 15 Hum. horas Hum. e atravessar fusos horários e deixar-nos noutra realidade, acho que é mágico. É Incrível. algo que é incrível, ainda que racionalmente eu possa abarcar tudo o que se passa dentro dessa máquina e Sim, perceber os mecanismos básicos, continuo a achar que é mágico. é verdade. Portanto, fizemos esse voo, tivemos na Austrália, só em Sydney, e depois fomos para Timor, de Timor para a Malásia, Tailândia. Tailândia fizemos Laos, Camboja, Vietnã. Depois do Vietnã voámos para a China, onde também já tínhamos estado juntas, Macau e Hong Kong. Uhum. Daí para a Índia, voltei a Goa, onde eu já tinha estado na Índia uns anos antes. Depois aí tivemos que mudar um pouco os planos da viagem porque queríamos entrar em África, mas foi
impossível obter vistos para ir quer a Angola, quer a Moçambique. E na altura a Guiné-Bissau já estava de parte, porque quando nós saímos de Portugal no início de 2014 já tinha havido aquele problema com o voo da TAP, o país também estava politicamente muito instável e a TAP não estava a voar para a Guiné e achámos logo à partida que não iríamos à Guiné nesta viagem, porque não nos pareceu, enfim, a melhor altura. Portanto, estando ainda em um Portanto, não chegaste a ir à África. Fomos, mas mudámos o roteiro. Decidimos ir a Zanzibar, que era um sítio que eu tinha também um dia como objetivo a cumprir, uma ilha mágica, ainda hoje é isso que eu lhe chamo. Estivemos em Stone Town, só o nome, não é? Em Stone Town, e depois estivemos naquelas praias paradisíacas. Portanto, fomos para Zanzibar e já sabíamos que saindo de Zanzibar íamos para a África do Sul, porque é um país que para os portugueses permite pedir o visto à chegada. Portanto, aliás, nós tivemos que, se bem me lembro, durante a viagem eu só tive que ir pedir o visto para entrar no Vietnã quando estava na Tailândia e tive que tratar do visto da Austrália e para entrar na Índia ainda estando em Portugal. Portanto, o resto foi sempre muito fácil. Estivemos na África do Sul 3 semanas. Eu queria muito, naturalmente, fazer um daqueles safaris. Portanto, estivemos no Kruger. Queria muito ir ao Cabo da Boa Esperança. Também foi um objetivo cumprido. Estivemos na cidade do Cabo, que é lindíssima. Porquê ir ao Cabo da Boa Esperança? Por causa da nossa história. Por causa da nossa história, da expansão marítima portuguesa, acho que é um lugar icónico e é uma metáfora que eu uso muitas vezes, não é? Passar o Cabo das Tormentas, quando tiver isto feito, passo o Cabo das Tormentas, portanto achei que seria bonito lá ir. E tivemos muita sorte, porque estando em Zanzibar, conhecemos um casal de sul-africanos de quem ficámos imediatamente amigas e que vivem na cidade do Cabo e que nos convidaram imediatamente para ficarmos com eles lá em casa. Boa. E que foram os nossos cicerones durante uma semana, portanto, mostraram-nos tudo o que há para ver. Foi excepcional. Eles também já vieram a Portugal 3 vezes para nos visitar, portanto, boa! É uma amizade que mantemos. Retribuíram E depois o gesto. Sim. E depois também fui a Durban por causa do Fernando Pessoa. E fui visitar a escola onde ele estudou, o liceu, que é ainda hoje um liceu exclusivamente para rapazes e que ainda funciona. Também foi uma visita muito emocionante. Desculpa, deixa-me perguntar-te, para compreender a complexa personagem que era Fernando Pessoa, Durban ajuda ou não? Ajuda para perceber a sua vertente anglófona. Acho que sim. Se não me engano, ele depois também ainda terá iniciado uns estudos superiores na cidade do Cabo, mas algo que ele não terminou, que ele não levou avante. O que foi mais emocionante, na verdade, foi entrar naquela escola. A escola estava fechada, porque nós estivemos na África do Sul no inverno deles, portanto era julho, e eles estavam num período de férias escolares. E a escola estava fechada, mas assim que nós chegámos ao portão da escola e dissemos que éramos portuguesas e que estávamos ali por causa do Fernando Pessoa, o guarda abriu o portão de par em par. Ficámos com a impressão que ele estava habituado a que aquilo acontecesse. E fez-nos uma pequena visita guiada à escola, que estava completamente vazia. Olha que simpático. E mostrou-nos todas as homenagens que há ao Fernando Pessoa. Está lá um busto em bronze à entrada, numa zona bastante central. Depois há também uns azulejos com uma pintura de Júlio Pomar e há uma série de homenagens de presidentes da República, por exemplo, portugueses, que também visitaram a escola e deixaram lá as suas homenagens ao Fernando Pessoa. E pronto. E depois visitámos também uma praça no centro de Durban, que tem um busto do Fernando Pessoa. Creio que a praça é uma praça muito pequenina, que tem também o nome do nosso poeta. Uau. Portanto, acho que foi uma homenagem bonita também que fizemos à sua memória e à obra, enfim, é difícil adjetivar, não é? Esta obra maior que ele nos deixou. É verdade. Olha, então, e depois da África do Sul para... Fomos para São Tomé e Príncipe, de São Tomé para Cabo Verde e de Cabo Verde para Portugal.
E Muito assim se bem. passaram 6 meses. Em 2 minutos. Olha, É verdade. nessa viagem de volta ao mundo, já disseste que foste a lugares onde já tinhas estado. Alguma confirmação, alguma desilusão, Sandra? Desilusão absolutamente nenhuma. Nenhuma? O mundo é fantástico. Nenhuma. Pronto, é isso que podemos depreender. É? Eu sei que nós estamos a viver, Sim. diria que globalmente, uma fase talvez de menor otimismo, Uhum. não é? Temos aqui grandes desafios globalmente para serem. Temos que Vencidos. lidar com eles, Uhum. sim. E eu, enquanto viajante, devo dizer que não estou a contribuir nada para um deles, que é a emergência climática. Uhum. É algo que me pesa bastante na consciência. Isto às vezes, enfim, não é paradoxal, é uma espécie de... A psicologia explica estas coisas, não é? Nós metemos um bocado a cabeça na areia e fazemos de conta que não é problema, Pois. mas Nunca é connosco, não é? voar... Pois, é uma... Isto é um termo, e agora um termo científico, e não me estou a... Uma dissonância cognitiva. Portanto, eu sei que é péssimo voar, mas, enfim, se for só 1 ou 2 voos ou 3 voos por ano não faz mal. Não é verdade, faz muito mal. Eu este ano já fiz 12 voos, por exemplo. E não fui assim para muito longe. Pois. Chegar aos Açores é quase como fazer uma volta ao mundo, por exemplo. E nesta última viagem à Argélia também acabei por fazer bastantes voos. Ok. Isso pesa-me. Portanto, temos isso para resolver, temos as questões sociais, a guerra na Europa, mas sim, o mundo é um lugar extraordinário. As pessoas são, por norma, boas, são extraordinárias. Nós viajamos com um orçamento muito curto, para 6 meses, gastámos cerca de 10 mil euros. Em 6 meses de viagem neste bolo de 10 mil euros está tudo incluído, nomeadamente as viagens de avião, que nos custaram quase 5 mil. Portanto, eu fiz tudo o resto, todos os passeios, todos os museus, todos os alojamentos, todos os outros transportes, tudo. Todas as refeições, mas olha, com mais ou menos 5 mil euros. Eu tenho sempre aqui e uma... nós ficámos na casa de muita gente. Muita que nos gente. recebeu. Eu tenho sempre aqui uma dúvida que é quando os viajantes com quem converso aqui neste espaço da Rádio Observador me dizem que o mundo é bom, que as pessoas são espetaculares, tenho sempre esta dúvida que é: as pessoas são espetaculares porque tu te apresentas na condição de viajante e as pessoas depreendem que andas perdida ou precisas de ajuda, ou são intrinsecamente boas? O que é que a biblioterapeuta Sandra dirá sobre isto? É uma excelente pergunta. Já não é a primeira vez que me fazem essa pergunta. Eu diria que também poderia haver pessoas que pensam: olha, esta veio ali do outro lado do mundo, não conhece nada, anda aqui perdida, posso aproveitar a situação. Porque o mundo em si é um situação de sítio mau, vulnerabilidade. não é? O mundo em si é um sítio mau. Pode ser um sítio mau, pode Há ser um sítio guerras, muito as mau, pessoas matam-se, não é? Sim, e já houve viajantes que viveram tragédias. Sim. E viagens que correram muito mal. Não é a minha experiência. Eu conto sempre esta anedota. Isto é uma anedota. Eu fui assaltada 2 vezes, ambas em Lisboa. Nunca fui assaltada fora do meu país. Nunca me roubaram nada, nunca me roubaram um passaporte, nunca me roubaram uma mala, nunca me apontaram uma arma, nunca nada. Fui detida uma vez no Irão, em Teherão, mas pronto, também não é fora do comum acontecer a estrangeiros. Mas de resto, portanto, eu acho que depende muito da nossa atitude, depende da atitude com que viajamos. Também é preciso não achar que o mundo é a La La Land, não é? É preciso ir com juízo, é preciso ir com a cabeça no lugar, é preciso saber os lugares que estamos a visitar, o terreno que estamos a pisar, é preciso estarmos preparados para isso. Olhos bem abertos. Olhos bem abertos, mas também não ir de pé atrás, nem ir com a desconfiança como um princípio, como o princípio que orienta a viagem. Senão assim não se aproveita nada, não. E o medo também não é... O medo tem um papel, mas não deve dominar-nos. Portanto, sim, eu acho que o mundo é maioritariamente um lugar bonito, que as pessoas são maioritariamente boas, têm maioritariamente uma vida igual à nossa. Sim. Querem exatamente o mesmo que eu quero, que é ser felizes, ter uma casa, um trabalho, viver com dignidade. As rotinas são muito semelhantes, sobretudo se estivermos em ambiente puramente citadino. Sim.
Portanto, sim. O mundo é um sítio bonito. Muito bem. Olha, estamos a caminhar para o final da primeira parte. Vamos abrir o álbum de viagem. Sandra, guardas em casa algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens e que seja especial? Eu guardo muitos objetos. Já passei por uma fase mais deslumbrada com as compras nas viagens. Ultrapassei isso, comecei a fazê-lo ainda antes da volta ao mundo, e depois na volta ao mundo tornou-se, com uma mochila às costas, eu não podia comprar muita coisa, não é? Depois tinha que carregá-las. Portanto, de lá para cá, às vezes acontece-me não comprar nada. Optei por começar a comprar, por exemplo, peças que eu posso usar, por exemplo, um anel, uns brincos, e para as quais posso olhar todos os dias. E qual é o Essas especial? são... Não tens nenhum em especial? Tenho vários, eventualmente. Sim, um anel comprei na Índia, que é talvez o que eu uso com mais frequência. Tenho, por acaso, no dia, a propósito de uma entrevista que fizeste e que eu ouvi também, Sim. trago na mala, no meu porta-moedas, desde a primeira vez que fui aos Estados Unidos, uma nota de $1 e o bilhete da subida ao Empire State Building. Portanto, isso foi uma viagem que fiz em 1993. Ui. E que são talvez as únicas recordações que eu trouxe dessa viagem. E que estão comigo todos os dias. É o facto, dólar da dentro do sorte. porta-moedas. Não sei. Para já sim, porque a vida corre-te bem. Chegamos ao final da primeira parte. Sandra, fazemos aqui uma curta pausa. Até já. Em 1980, um avião da TAP com 83 passageiros a bordo é desviado para Madrid. Entrou por ali dentro e apontou-nos a arma. Mas o sequestrador, que tem uma arma carregada apontada aos pilotos, não é um pirata do ar comum. Chama-se Rui, vive no Feijó e só tem 16 anos. Leva uma pistola, que o meu pai tem. Então, mas está a pistola. Ele, de facto, mostrou-nos a pistola. Este é o Piratinha do Ar, uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com a biblioterapeuta Sandra Barão Nobre. A Sandra já viajou por todos os continentes, deu uma volta ao mundo. Na Patagónia deixou de usar relógio, vou querer saber porquê, nesta segunda parte, mas no final da primeira parte a Sandra colocou-me aqui uma pulga atrás da orelha. Foste detida no Irão, Sandra? Fui detida no Irão. Como Foi assim? mal entendido. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu que eu estava num hostel naquela foi um dos meus últimos dias na minha primeira ida ao Irão. Eu apanhei um mês que é, do ponto de vista religioso, muito importante, é talvez até mais importante, ou a seguir ao Ramadão será o mês religioso mais importante para os xiitas, que é o mês em que eles celebram, todo o país se veste de luto, eles assinalam a morte do Imam Ali, que foi para eles uma figura proeminente dentro da religião. E então havia nesse dia, o último dia desse mês, que é o Muharram, se bem me recordo, é o dia da Ashura, que é o dia em que o imam foi morto, em Kerbala, no Iraque, numa batalha entre sunitas e xiitas. E na zona do Bazar, em Teherão, iam fazer toda uma encenação dessa batalha e ia haver, enfim, festejos muito grandes. E eu decidi que queria ir até para fotografar e enturmei-me com um grupo de rapazes que estavam também nesse alojamento, em que basicamente até parece outra anedota. Eu era uma portuguesa, um francês, um espanhol e um malaio. E então fomos para o centro de Teherão e passámos lá o dia e fomos muito bem recebidos em todo o lado,
basicamente não gastámos um tostão em comida, toda a gente nos alimentou com tudo e deram-nos de beber o dia todo, e depois decidimos à noite voltar a pé para casa e atravessámos um bairro no centro de Teherão, um bairro muito chique, com prédios. A zona central de Teherão não é uma zona muito bonita. Não é? Tem ali habitação. Não é. Uhum. Tem alguns monumentos, mas não é uma cidade muito bonita, é uma cidade bastante caótica e com o edificado, digamos assim, está bastante degradado. Ou pelo menos aos meus olhos, é assim que eu vejo a cidade. Mas de repente vimos ali naquele bairro muito chique, muito bonito, onde mais uma vez conversámos com pessoas na rua e mais uma vez nos deram de comer. Isso é uma coisa muito iraniana, e íamos a conversar e fazendo fotografias, e a determinada altura fomos abordados por um polícia à paisana que nos mandou parar numa esquina, que se apresentou como polícia e que pediu imediatamente os nossos telemóveis e os nossos passaportes, que nos fez ali um interrogatório, depois que nos obrigou a ficarmos à espera na rua, não sabíamos bem do quê. Às tantas chegou mais um polícia numa moto que voltou a interrogar-nos, e depois disso, quando achávamos que estava tudo claro, que éramos meros turistas a querer voltar para o hostel, disseram-nos que lamentavam, mas tínhamos que ir todos para a esquadra, e então a enviar os carros da polícia com as luzes ligadas e tudo mais. Nós estamos a rir e tu estás a rir, mas na altura não deves ter rido, pois não? Não, quer dizer, Estavas tranquila? Eu estava tranquila porque eu não tinha feito nada demais. Eu não tinha feito nada. Aliás, não tinha feito nada. Eu ia atravessar um bairro, ia conversar com pessoas e ia comer. Mas, enfim, no Irão, eu não sabia o que é que eles poderiam, de que forma é que poderiam interpretar a nossa presença naquele bairro. Pois. Não percebemos sequer porque é que estávamos a ser levados para a esquadra. Pronto, fomos levados para a esquadra. A determinada altura, o meu receio foi ser separada dos rapazes, não é? Porque eles eram 3, eu era sozinha. Mas entrámos num recinto, houve um portão enorme que se fechou atrás de nós, e eu, entretanto, na ida para a esquadra, perdi todas as referências. Portanto, deixei de perceber onde é que estava dentro da cidade. Isso também não foi confortável, mas não nos separaram, foi ótimo. Ofereceram-me uma cadeira para me sentar, porque era a única senhora, e depois estivemos numa sala com 2 polícias em silêncio a olhar para nós, enquanto os nossos passaportes, os nossos telemóveis foram levados, não sabemos para onde, com os retratos dos ayatollahs a olhar para nós, que são 2 senhores que não abonam muito, no meu entender, pela beleza, nem pelo olhar simpático. Exato. O ayatollah, o Khomeini e o Khamenei a olhar para nós, com aqueles rostos, uns retratos enormes. Bastante intimidatórios, não é? E ao fim de 45 minutos, no máximo 1 hora, voltaram com os nossos documentos fotocopiados, os telemóveis não sabemos bem o que é que eles andaram a fazer com eles, queriam ver as fotografias, sobretudo, e obrigaram-nos a assinar uns documentos que eu não sei até hoje o que é que dizem, porque estavam todos escritos em parse. E pronto, e foi isso. E depois deram-nos ordem de soltura e lá fomos a pé para o nosso hostel. Okay. E quando chegámos ao hostel, o dono do hostel estava furioso, porque já sabia que nós tínhamos sido detidos, já tinham entrado em contacto com o hostel, e ao que parece ele também já tinha levado uma boa reprimenda. Pois. E ao que parece aproximámos... Mas porquê? Porque pois, o argumento foi que nos aproximamos demasiado da casa supostamente do Ayatollah. Ok. Nesse tal bairro chique, eu não sei até hoje onde é que fica. Pois. Mas eu não sei onde é que fica a casa do senhor. Não faço ideia. Pronto, foi isso. Portanto, passei por essa experiência. Um sustinho. Foi na tua primeira ida ao Irão? Na primeira viagem. Na primeira viagem, ok. Sim. Não mudou... Depois voltei mais 2 vezes. E não mudou a ideia que tinhas do Irão? Não. Uma coisa... Porquê que gostas tanto desse país que não é muito simpático para as mulheres, por exemplo, não é? Pois não. Sim, as questões do assédio. Eu própria fui assediada algumas vezes na última vez. A última vez que lá fui... na segunda viagem, sim, passei por um episódio mais desagradável. Mas... No assédio e no respeito pelos direitos fundamentais das mulheres, não é? Claro. Sim. Um bocado contraditório, não é, Sandra? Não. Muito. Muito contraditório. Sim, muito contraditório, tenho que admitir. Quer dizer, acho que sou uma pessoa lúcida e informada. Revolta-me imenso o que se passa politicamente naquele país. Acho que o povo iraniano merecia muito melhor e merecia uma mudança. Mas é difícil, não é? Porque, enfim, as eleições são o que são, não são propriamente umas eleições democráticas. Pois.
E os direitos humanos são violados constantemente, numa base diária. No que diz respeito tanto às mulheres é muito duro, embora haja países onde seja pior. Sim. O que é que me leva a gostar tanto do Irão? Pois eu penso sobre isso quase todos os dias e muito honestamente é muito difícil explicar para já é de facto chegar a um país que ainda está fora deste mundo. Chega-se ao Irão e nós perdemos todas as nossas referências ocidentais. Não há um cheiro, uma marca, um aroma, não é? Uma marca. Às vezes já há o aroma do haxixe, mas curiosamente que em certos jardins cheira bastante. E és transportada para um festival de música, não é? Em Portugal. Sim, aqui à porta de casa. Todas as referências, a própria paisagem, a arquitetura, entra-se de facto num outro mundo. Do ponto de vista estético, do ponto de vista da música, mas depois há coisas que dialogam com o Mediterrâneo e há coisas que dialogam pela herança muçulmana com Portugal. Por exemplo, chegar a Shiraz e comer uma salada shirazi, que é a salada que eu comi no Algarve a minha vida toda. O pepino picado, a cebola picada, o pimento picado, o tomate picado, com muito vinagre, coentros e azeite. Entre muitas outras coisas, eles comem muito arroz, por exemplo. Nós, os portugueses, também somos grandes consumidores de arroz e eu gosto muito de arroz. Portanto, depois já volta e meia, e na própria música cantada, há umas entoações que eu acho que remetem para o fado. Não sei, depois se calhar há todo este condicionamento da própria história, o saber que estamos ali onde a civilização terá começado, no crescente fértil, tudo o que se pisa é antigo, é ancestral, Persépolis é absolutamente extraordinário de conhecer. Há uma série de referências, não é? Que vêm da própria história que eu estudei na escola e das próprias relações internacionais, da geopolítica. Sinto que estou num sítio que é um sítio importante. E depois acho o povo absolutamente extraordinário. Eu acho que as pessoas são sempre o melhor dos lugares. E o povo iraniano é de facto um povo que sabe receber muito bem e faz também parte da própria tradição persa e da tradição muçulmana, receber bem o forasteiro. É uma honra, não é? É uma honra e acho que são um povo extremamente delicado e muito sofisticado. Sofisticado? Tem uma relação... Sim, acho que são um povo extremamente sofisticado. Explica melhor. Culturalmente, são sofisticados... Como é que eu ia dizer isto? Na relação com a arte, com a expressão artística, com a criatividade, isso para mim é muito sedutor e é um povo inteligente, dá-me gosto de conversar com os iranianos que dominam o inglês, com quem é possível conversar, e depois também fruto deste isolamento que eles vivem. Sim. Eles recebem com muita sede quem vem de fora, são muito curiosos, querem muito saber como é que é em Portugal e noutros lugares do mundo. Mas têm a arte iraniana, a música, a expressão, até a própria arquitetura mais antiga, espiritualmente, não tanto pensando aqui neste islamismo mais ortodoxo ou radical, mas a própria religião persa ancestral, que é o zoroastrismo, tenho sempre dificuldade em dizer esta palavra, acho que é um povo muito... Há ali um lado místico, a relação que eles têm com os poetas, que para eles são heróis, é muito... Mexe comigo, quando estou no Irão, por um lado ando sufocada por causa do hijab, mas por outro às vezes já há momentos em que parece que estou um bocado a pairar. Acho que a própria relação que eles têm com a natureza, com o jardim, não é? O jardim persa é património mundial da humanidade. Essa relação com a água, com o fogo, com a natureza, com as flores, com o organizar desses jardins... Acho que é uma delicadeza que eu, eventualmente, em termos de povo, de cultura, terei encontrado a este grau só no Japão, por exemplo. Ok. Sim, e tudo isso me comove muitíssimo. Como me comovi muito no Japão. Esse lado
esse civismo extremamente apurado Uhum. e a delicadeza. Tanto os iranianos como os japoneses são povos muito delicados. Muito delicados. A educação, há ali não sei, uma forma fina de estar. Cultiva-se a delicadeza, Sim, não é? cultiva-se a No delicadeza. Japão, se calhar orientada para a perfeição, não é? Eles são muito Sim, e no perfeccionistas, caso não é? deles, eles são muito perfeccionistas e depois pagam a fatura, não é? Porque nós somos humanos, a perfeição não é propriamente. Nós almejamos a Sim, perfeição, mas nós exato. não somos perfeitos. Muito E bem. depois há ali uma série de coisas que não bate a bota com a perdigota. Os No Irão ou no japoneses também. Japão? No Japão, No os Japão. japoneses Então, também como, por exemplo? têm um lado muito louco. Os japoneses? Ah, sim, sim. A forma como eles depois exteriorizam uma série de coisas que são contidas no dia a dia, não Pois é? A é. relação com o trabalho, que é muito estrita, com a própria. Há valores que orientam a sociedade japonesa que não orientam tanto a nossa, por exemplo, a noção de vergonha, Uhum. de não envergonhar a família, não envergonhar a empresa onde trabalho, não envergonhar o meu bairro, não. Há uma série de aspectos que são reprimidos pela educação, Uhum. pelo contexto social, pela cultura, e depois aquilo tem que extravasar por algum lado, não é? E o ir para um karaoke, aquelas cabines de karaoke onde se grita até ficar com os pulmões quase fora da boca, a relação com o álcool, Sim. chega à sexta-feira à noite e eles bebem bastante, vêem-se assim umas pessoas, assim, umas pielas valentes Pois. nas ruas. Quando é para trabalhar, Toda é para trabalhar, aquela. mas depois quando é para partir a Sim, louça toda, é para partir a louça toda, não é? trabalho, saque. E a E- expressão artística Sim. também, o Hum. anime, o facto de eles se vestirem ao fim de semana, De desenho o animado, não é? cosplay, Isso é super sim, tudo bizarro. isso Super bizarro. mas É, é é muito fascinante, interessante de claro. observar. Claro, É claro, claro. fascinante, sim, Claro. sim, sim. Olha, vamos avançar. Deixaste de usar relógio na Patagónia porquê? Porque achei que era absolutamente ridículo. Primeiro estar de férias e ainda estar com o relógio no pulso, não é? Sim. E depois porque tive de facto essa sensação de viagem no tempo. A Patagónia, eu só conhecia a Patagónia do lado argentino, não conhecia a Patagónia do lado chileno. Já estive no Chile, mas foi mais a norte. Achei que houve momentos em que eu achei que estava num lugar de facto pré-histórico. A paisagem árida, o deserto patagónico, aquele vento fortíssimo, que estava também, lá está, fora do meu tempo. E essa ideia de fazer esta viagem com o relógio no pulso, a determinada altura, lembro-me de ter achado isto é absolutamente ridículo, vou tirar o relógio. E nunca mais voltei a usar relógio. É um objeto que não me diz absolutamente nada. Relógios e guarda-chuvas. Para mim estou no mesmo Mas na deixaste, mesma gaveta. mas deixaste de usar guarda-chuva por causa de uma viagem? Ou simplesmente. Não gosto de guarda-chuvas, ando Ah, sempre a perdê-los e naturalmente que, enfim, tenho um ou dois, mas não gosto de guarda-chuvas, detesto. eu compreendo Guarda-chuvas. perfeitamente. Em relação ao guarda-chuva, ao relógio não, ando sempre Sim. com. Pois, não, Olha, eu sei que são objetos muito bonitos Sim. e também muito, não é? Podem ser joias, É verdade. mas a mim não me dizem absolutamente nada. Fascinante, espetacular. Ainda tens esse relógio que deixaste de usar na Patagónia? Tenho, Tens? por acaso tenho. E funciona? Sim, Ainda está ali funciona? guardado numa caixa. Não Nunca mais funciona. olhaste para ele? Não, Não Tá, funciona. não, nunca mais olhei para ele. Não funciona porque não tem pilhas, por simplesmente já não interessa. Muito bem. Olha, estamos a chegar ao fim. Vamos fazer check-out, Sandra. Sim, tem de ser. Vamos embora. Então, vou pedir-te para completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre Um livro ou dois. um livro e ou volto dois. depois com muitos outros. Sim. Olha, já agora ficou esta pergunta pendurada da primeira parte. Que livro pode uma biblioterapeuta aconselhar para quem quiser iniciar-se no mundo das viagens? Rápido, Sandra. Para quem quiser iniciar-se no mundo das viagens. Oh meu Deus, eu li um livro da Lonely Planet Sim. sobre como planear uma volta ao mundo, por exemplo, ajudou-me imenso. Ajudou-te. Esse pode ser um bom livro, sim. Muito bem. O carimbo de Foi muito passaporte difícil. mais difícil de obter até hoje, qual foi? Foram aqueles que eu não consegui obter, Moçambique e Angola. A viagem com mais peripécias que realizei?
Talvez a volta ao mundo, não é? Que correu lindamente, mas houve peripécias, claro. Vá lá, partilha uma rapidamente connosco. Olha, por exemplo, quando me perdi no Laos, eu e a Nilza e um espanhol que tínhamos conhecido, que era um senhor que estava a sofrer, que sofria na altura de stress pós-traumático, que andava a viajar também sozinho, é verdade, aconselhado pelo seu psiquiatra para recuperar a sua fé na humanidade e recuperar a confiança no ser humano. E a caminho de umas cascatas perdemos-nos completamente no meio de uma selva e andámos ali um bocado à nora durante um tempo, e ele estava completamente dopado, portanto estava dependente de nós. Sim. E nós estávamos as duas perdidas, pronto. Mas depois apareceu uma alma caridosa, um senhor que andava lá a pescar e que nos foi colocar-nos no trilho certo. O que vale é que aparece sempre um anjo da guarda, não é? Aparece sempre um anjo da guarda, sempre. Olha, a refeição mais estranha que comi. A refeição mais estranha, talvez não tenha sido o que comi, mas o que bebi. Experimentei vinho da Palma, em São Tomé e Príncipe, e achei nojento. Detestei. Vinho da Palma. Vinho da Palma, sim. Sim. Sabe mal. É horrível. Nem consigo descrever o que é que aquilo sabe. É mal demais. Não percebo qual é o fascínio com o vinho da Palma. Pronto. A recordação de viagem mais cara? A recordação de viagem mais cara, talvez um quadro que eu tenho aqui na parede da sala, e que hoje em dia detesto. Não sei onde é que tinha a cabeça quando comprei Coisas de viajante. Que quadro é que é? É uma paisagem? É o quê? É um quadro enorme. Sim. É um quadro enorme que comprei na Venezuela, numa daquelas ilhas nas Caraíbas, e que retrata até umas cores lindas que eu adoro, que são as cores primárias. Eu gosto muito dos vermelhos e dos verdes Sim. e dos amarelos e tal. Mas que retrata uma tourada. Eu sou vegetariana. Uma tourada? É um touro com um toureiro, assim, meio cubista. Eu não sei onde é que eu tinha a cabeça quando paguei $150 há 20 anos por um quadro. Que hoje em dia só não ponho no lixo porque talvez apareça alguém que eu possa dá-lo. Tiveste um crush por um toureiro na Venezuela? Terá sido? Não. Foi... Acho que foi aquelas coisas, estamos de férias, a ilha linda, o mar das Caraíbas é espetacular e vamos ao ateliê do artista. Uau. E pronto. E gostei deste quadro e comprei-o. Muito bem. Enfim, Sandra, mudei muito de lá para cá. Gostava de viajar com? As minhas sobrinhas. Era o que eu mais gostava de fazer. São mais... Assim que elas tiverem são menores? Mais idade. São muito menores ainda. Gostavas de lhes mostrar o mundo, é isso? Gostava, sim. Também de ir aos países que elas gostavam de visitar. Já sei que tanto uma como a outra têm assim um país que está assim no topo da lista e gostava de fazer essas viagens com elas. Muito bem. Olha, Sandra, chegámos ao fim. Haveria muito mais para dizer, muito mais países para recordar e muitas viagens para lembrar aqui. Mas o tempo é que manda. Chegámos ao fim. Que música é que escolheste para fechar a conversa do Fim do Mundo esta semana? Então escolhi uma música que ouço desde sempre, uma música de outra era também, do Charles Aznavour, e que se chama Emmenez-moi. Muito bem, já foi escolhida aqui na conversa do Fim do Mundo. Tem bela... Eu tenho que saber quem é essa pessoa. Vai descobrir observador.pt e também nas plataformas podcast. Tu e os nossos ouvintes. Olha, é uma música que tem estrofes lindíssimas, não é? Já não se escrevem canções assim, pois não? Ainda se escrevem canções assim, sim, claro. Há sempre boa música a ser produzida, há sempre bons livros a serem escritos. Cada época é marcada eventualmente por um género ou por um estilo, mas sim, por exemplo, dentro da música em francês, o Stromae tem poemas extraordinários e música fantástica, e é um homem do seu século, do século XXI. Muito bem. Mas este Emmenez-moi remete para a viagem, ele pede que o levem para o fim do mundo, pede que o levem para um país quente, onde lhe parece que toda a miséria humana é mais fácil de suportar. Portanto, basicamente a mensagem do refrão. Sandra, obrigado. Foi um gosto. Obrigada, gostei tanto de conversar contigo. Obrigada pelo convite. Ora essa, Charles Aznavour a fechar uma vez mais a conversa do Fim do Mundo. Estamos de regresso hoje 8 dias, já sabem, sejam bons e boas viagens. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos.
Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, de mirages, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais les barbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil, dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main, je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant, de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon, prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant ma tondie de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré, en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La, la, la.